Oh, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando com as nossas aulas, nosso curso de teologia nível básico. É o primeiro da série, né? Temos 3 cursos, básico, intermediário e bacharel. Nós estamos ministrando as aulas do curso básico, inicial. Hoje falaremos do livro de número 6. São 6 livros, cada livro com 6 matérias. Falaremos hoje da matéria chamada Teologia Geral, para tratar de Deus. Essa matéria já foi estudada no livro 5, o livro anterior, primeira parte, agora estamos na segunda parte. A primeira parte fala dos atributos de Deus, né? Aqueles atributos morais, comunicáveis, não comunicáveis. E agora vamos trabalhar sobre a Trindade e outras coisas mais. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, professor Ilmar Sattler, aqui de Lajinha. Estamos desde 1992 aqui ensinando teologia. Ainda muito pouco sabemos, mas continuamos estudando e aprendendo cada dia mais. Quanto mais estudamos, mais vamos aprendendo, não é isso? Então, nossa aula é Teologia Geral 2, segunda fase. Primeiro livro 5, estudou Teologia Geral 1. Agora, a segunda parte, o livro 6, ele estuda Teologia Geral 2. Nosso assunto de hoje, Trindade. Falar de Trindade, a gente começa dizendo o seguinte: não tem a palavra Trindade na Bíblia, né? Trindade é o quê? 3 em 1, não é isso? É os 3 deuses, por isso a palavra diz Elohim, né? Bereshit bara Elohim, no início criou deuses. Deuses, quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, embora a ideia representada pela palavra seja ensinada em muitos trechos da Bíblia. Nós vamos ver isso aqui agora. Trindade quer dizer triunidade, 3 em unidade. Embora a doutrina da Trindade não se ache explicitamente no Antigo Testamento, nós temos várias passagens que apresentam, então, essa Trindade. Sabendo que essa doutrina da Trindade foi motivo de muita discussão, depois nós vamos ver isso para frente na história, nos concílios da igreja, apareceram várias heresias a respeito dessa doutrina. Temos ainda hoje, no mundo moderno, também algumas teorias sobre a Trindade, né? Tem os unicistas e etc. Então vamos ver os textos principais do Velho Testamento que falam da Trindade. Primeiro, Gênesis 1:36. Façamos o homem. Façamos quer dizer, eu faço, tu faz, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles façam. Faça tu, façamos nós. Faça tu, faça você. Façamos nós, fazei vós. Então, o imperativo, façamos. Quem é? Quem está fazendo? Pai, Filho e Espírito Santo. Está fazendo com o verbo criar, bará. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança faremos. Gênesis 3:22. O homem pecou, agora ele será um de nós. Nós, isso aqui, mais de um. Eu, tu, ele. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 3:22. Gênesis 11:7, Torre de Babel. Desçamos e confundamos. Que estão querendo fazer uma torre para chegar até no céu. Então desçamos e confundamos a Trindade junto. Isaías 6:8. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Né? Nós quem? A Trindade. Então, é esse aí, texto. Agora também temos outros textos, por exemplo, o Salmo 110:1, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, nós temos 2 palavras Senhor. A principal palavra Senhor usada no Velho Testamento é aquela que aparece na versão ARC, né, corrigida, com todas as letrinhas maiúsculas, Senhor maiúsculo, quer dizer Yahvé. É o tetagrama, Iod, Vav, Revav, né? E ali nós temos 2 palavras, disse o Senhor, Yahvé, ao Senhor Adonai. Então, disse o Senhor Deus ao Senhor Jesus, não é isso? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tendo Deus outrora falado de forma de muita maneira, hoje nos fala pelo seu Filho. Então, está claro que temos 2 pessoas aí, né? O Pai e o Filho. O Espírito Santo também é mencionado em Isaías 63, 10 e 11, dizendo que o seu Espírito Santo, então é o Espírito Santo de Deus, né? Triunidade. E Isaías 48:16, Senhor Deus enviou a mim o seu Espírito. O Espírito de Deus. Tem local que aparece o Senhor e Jesus, aqui aparece Yahvé e o Espírito. Agora tem algumas referências no Velho Testamento que a gente consegue encontrar quando você menciona a palavra anjo do Senhor. Anjo do Senhor, ele é especial, geralmente é uma teofania, geralmente é Jesus no Velho Testamento. E nós vamos ver aqui algumas dessas passagens que inclusive aparece com a letra maiúscula em algumas versões, principalmente a versão meio da revista atualizada. Anjo do Senhor, apareceu lá para Agar, né, quando ela estava fugindo, de Sarai, depois de Sara. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, apareceu o anjo do Senhor. E
quando Eliezer foi buscar a Rebeca, né, para o Isaac, ele também falou, o anjo do Senhor vai te orientar, vai te direcionar. Jacó também falou do anjo de Deus, Gênesis 31, 11. Êxodo 3, 2, o anjo do Senhor apareceu na sarça ardente que não se consumia. Depois o anjo do Senhor dirigiu o povo no deserto, né? Êxodo 14, 19, Êxodo 23, 20 e 23, Êxodo 32, Êxodo 33. Depois temos a ocorrência lá do Senhor mandará o seu anjo, em Números capítulo 20, 16. E depois daquela ocorrência de Balaão, quem esteve lá trabalhando com Balaão foi o anjo do Senhor, Jesus. Balaão aparece em Números 22, tem várias ocorrências. Em Juízes 2, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Em Juízes 5, 23, a mesma coisa. Em Juízes 6, 11, quando fala de Gideão, estava malhando o trigo no lagar. O anjo do Senhor apareceu aí, o anjo de Deus, no capítulo 6, 20. Aí ele disse no capítulo 6, 22, anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor. Então está claramente mostrando que Deus é uma coisa e o anjo do Senhor, Jesus, é outra. Juízes 13, a mulher de Manoá, o anjo do Senhor apareceu. Algumas vezes no Velho Testamento, esse anjo do Senhor está relacionado com milagres de nascimento de filhos. Filho, né? Por exemplo, milagre. Isaac nasceu por milagre, Sara já estava fora do período fértil. A mulher de Manoá, então aparecem as ocorrências dessas. Quando Davi também fez aquele censo, o Senhor mandou as 3 opções para ele escolher. Ele escolheu cair na mão do Senhor. Quem estava lá executando o juízo era o anjo do Senhor. Segundo Samuel 24, também repetido em 1 Crônicas 21. Temos o anjo do Senhor também com Elias, quando ele está fugindo de Jezabel, 1 Reis 19. E depois 2 Reis capítulo 1, quando os soldados de Jorão vão buscá-lo, ele manda descer fogo do céu e queimar. Lá na experiência de Ezequias, o anjo do Senhor saiu de noite e matou 185 mil assírios. E Zacarias encerra então no Velho Testamento com o anjo do Senhor, aparecendo ali em várias visões que ele tem, né? Parece muito anjo. No capítulo 3 aparece uma visão que ele vê Deus, o anjo do Senhor e Satanás, se opondo ao sumo sacerdote Josué. No Novo Testamento nós temos várias ocorrências da Trindade. Mateus 3, 16 e 17 fala com o batismo de Jesus, o Espírito Santo, né? E uma voz que dizia, esse é meu filho amado. Então Jesus está sendo batizado, e o Espírito Santo desce sobre ele, e uma voz diz, meu filho amado. Então, 3 pessoas estão distintas aí. Mateus 3, 16 e Mateus 28, 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando é a grande comissão, né? Em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, Paulo, escrevendo essa carta, está em Éfeso, quando escreve Coríntios, ele fala que os dons é afeto ao Espírito Santo, os serviços são especialidade do Senhor Jesus e os ministérios de Deus. Em 2 Coríntios 13, 13, ele encerra, faz o epílogo, né, faz o fechamento da sua carta, falando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que é chamada bênção apostólica. Efésios 4, 4 a 6, está falando dos ministérios, né? E fala então que o corpo é referente ao Espírito, uma só fé para o Senhor Jesus, um só corpo para o Espírito Santo e um só Deus, Pai de todos. Referência então aos 3 também. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2, Deus Pai, a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito e o sangue de Jesus Cristo. Em Judas, capítulo 1, versículo, só tem um capítulo, versículo 20 e 21, fala do Espírito Santo, do amor de Deus e então da misericórdia de Jesus Cristo. Então a Trindade está bem especificada aí, né? Indiretamente e diretamente, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Recapitulando então, a Trindade, Deus é 3 pessoas, cada uma pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Essa é a nossa primeira aula, então voltamos na outra. Tchau, tchau.